Uma boa noite. Estamos aqui no mais uma live missionária. Estamos aqui no ambiente totalmente propício à Igreja Batista de Vera Cruz, em Campos do Goytacazes. Eu sou o pastor Jorge Luiz, o pastor auxiliar da Igreja Batista Vera Cruz. O pastor Alonso Colares me incumbiu dessa missão de, neste dia, fazer essa live, e é tão bom compartilhar esse momento, momento de campanha de missões estaduais. E eu fico feliz porque, nesse momento também, eu tive o prazer de ter a convidada, a irmã Cidélia, que está conosco, Cidélia Mendonça. Ela é ministra de crianças na Primeira Igreja Batista de Niterói, e ela é uma irmã envolvida também com o Reino de Deus, e é uma missionária voluntária de missões estaduais, e eu fico feliz por isso. Nós temos um tema de missões, né? E esse tema é Sim, Eu Creio. E a divisa se encontra em João, capítulo 5, no verso 24, que fala: em verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida. João 5, verso 24. E sim, eu creio. É uma campanha que está mobilizando as nossas igrejas, os campos missionários estadual aqui no Rio de Janeiro, e nós estamos muito felizes. A Igreja Batista de Vera Cruz tem se empenhado, nossa juventude tem se colocado, tem se envolvido muito para que o nome do Senhor Jesus seja propagado. E nessa noite nós colocamos um tema aqui. Qual a importância de se ensinar a Bíblia para as crianças? Qual a importância de ensinar a Bíblia para as crianças? E eu gostaria de estar orando nesse momento para que nós pudéssemos já envolver nossa live nesse espírito de adoração ao Senhor, porque é para Deus que nós fazemos isso. E nós vamos estar falando aqui em cima desse tema, e temos uma grande oportunidade de, junto com a irmã Cidélia aqui, compartilhar com os irmãos sobre esse trabalho maravilhoso no reino de Deus com as crianças. Vou estar orando nesse momento. Eu gostaria de convidar você comigo a adorar ao Senhor através da nossa oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Senhor, pela campanha de missões estaduais. Muito obrigado, Senhor, pelas igrejas. Muito obrigado, Senhor, pelos missionários, pelos voluntários, por todos que têm se colocado à disposição do Teu reino, Senhor. Senhor, um tempo maravilhoso, onde podemos falar do Teu nome, testemunhar do Teu reino e viver Jesus em nossa vida. Sim, eu creio, meu Senhor, eu creio em Ti, Jesus. Eu creio que o Teu nome salva. Eu creio que em Teu nome nós podemos vencer muitas coisas, Senhor. E eu creio no Teu nome, Jesus, que o Senhor breve virá. E contando com isso, ó Pai, eu agradeço a Ti pela vida da irmã Cidélia, que está conosco, todo o envolvimento dela, a sua igreja e cada irmão que participa do reino do Senhor. Abençoe-nos nesta noite, que esta live seja para despertamento dos irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmã Cidélia, eu gostaria que você se apresentasse um pouco mais, ficasse à vontade. Eu gostaria de apresentá-la com algo que, para mim, é primordial e que você já estampa isso na tua vida, no teu trabalho. Serva do Senhor. Você é uma mulher serva do Senhor. Mas eu gostaria que você se apresentasse a cada um de nós aqui. Fica à vontade, irmã. Amém. Obrigada, pastor Jorge. Obrigada ao pastor da igreja. Deus abençoe toda a igreja, né, que está aqui junto. Nós estamos juntos aqui nesse tempo. E agradeço também a minha igreja, a Primeira Igreja Batista de Niterói, que estou aqui representando. Amém. E também a nossa Convenção Batista Fluminense, missões estaduais, a vida do pastor Daniel Punta, o qual nos permitiu também estarmos aqui
como o pastor falou, de forma maravilhosa, que é servindo ao Senhor de forma voluntária ali em missões estaduais. Bem, meu nome é Cidélia Mendonça de Sá, mas depois do casamento eu ganhei mais, né? Eu me tornei Ferreira de Souza, que é o sobrenome do meu esposo. O meu esposo é neto do pastor Honório Ferreira de Souza, um pastor que plantou muitas igrejas em toda essa região. E eu louvo a Deus por nossos filhos, né, terem o nome, o sobrenome de uma pessoa que se envolveu tanto na plantação de igrejas. Então, a gente às vezes vai em alguma igreja na região dos Lagos, ou Rio Bonito, Tanguá, a gente sempre está lá a representação do avô do meu esposo, né? Então, nós louvamos a Deus por isso. E eu nasci em Rio Bonito, a minha cidade, né, muito especial, sinto muitas saudades, né? E cresci ali, me tornei professora do município, me envolvi muito ali em todas as áreas, também na Associação Batista Nova Betel, que é a associação que eu participei por muitos anos, e louvo a Deus por tudo. Meu pastor Daniel Lincoln, que é da primeira igreja de Rio Bonito, foi quem me batizou, fez casamento, né? Com muita alegria por todas as bênçãos que recebi. E depois, então, que eu conheci o Edil, nos casamos e depois tivemos o nosso primeiro bebê. E com 3 meses de nascido, nós recebemos o convite para a primeira Igreja Batista de Niterói. Então, nós estamos há 12 anos aqui em Niterói, né? Servindo ao Senhor com alegria e desenvolvendo um ministério que Deus me deu, né, de presente, assim, algo muito especial, né? Desse ministério, o Senhor nos deu a Elisa. Então, eu tenho o Lianai, que ele tem 12 anos, a Elisa tem 8 anos, e estamos servindo ao Senhor juntos. E nesse tempo, né, pastor, de pandemia aí, cada um com a sua família servindo ao Senhor, ele me deu o privilégio de ver nossos filhos servindo junto com a gente, né? Frutificando, com né? Certeza. Então, é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar aqui nesse tempo juntos, né? Eu vou dar meu testemunho, que é o maior momento que a gente pode separar, falar daquilo que a gente vive, né? Amém. Amém. E, Cidélia, eu sei que você envolve toda a sua família pelos cultos infantis que eu tenho acompanhado, e você tem sido uma mulher guerreira, abençoada, porque você ali consegue envolver o Leonai, a Elisa, e ali fazer o culto, eles tocam, eles pregam a palavra, isso é maravilhoso, né? E com isso eu quero iniciar, né, esse nosso momento depois da sua apresentação, e agradecido a Deus também pela sua vida e pela vida do pastor Edil, que é amigo meu pessoal, antes de nós recebermos a vocação, né, de sermos chamados a pastorear, nós antes já nos conhecíamos, e isso aí é tão maravilhoso também, hoje ter essa visão de reino mais ampliada. Mas eu queria te fazer uma pergunta para nós começarmos. Por que ensinar a Bíblia às crianças? Qual a importância disso? Me fala um pouquinho sobre isso. Sim. É uma coisa muito especial, né? Porque quando uma família ela se prepara para receber um bebê, né? Ela vai começar a pensar, né? Qual o plano de saúde, qual a maternidade, qual o bercinho, qual a roupinha. Vamos preparar o seio, né? Preparar o seio, né? Para amamentar. Como que vai ser isso? Eu preciso dar o melhor leite, né? E a gente vai se preparando como mulher, então, né? A gente precisa se cuidar muito para receber um bebê, né? Para ensinar, como você falou, ensinar a palavra. Então, o que está faltando e que nós precisamos acordar como Igreja de Cristo, como famílias, é que nós temos que preparar o leite, preparar o que vamos oferecer para a vida espiritual desse bebê que vai chegar, né? Com certeza, então, com certeza. Há uma preparação de muitas coisas, mas falta o entendimento do leite espiritual, né? Verdade. Então, o leite espiritual é a palavra de Deus, né?
O que nós vamos alimentar os nossos filhos, nosso filho que vai nascer. Então, fala assim, o melhor leite é o leite do peito, né? Aquele leite que vai chegar, né? E qual é o melhor leite que você vai dar espiritualmente? Então, hoje, um casal que está planejando, aí a gente começa lá, né? O adolescente, o jovem, que está se preparando, ele precisa se preparar na palavra. Então, em todo tempo, nós precisamos nos preparar na palavra. Por quê? Porque é ela que vai dar o alimento que vai ser necessário para você depois transmitir, né? Você não pode oferecer aquilo que você não tem. Então, nós vamos hoje pensar numa palavra muito importante, doutrinar. Doutrina. Nós não vamos falar de doutrinas e nomes de denominações, vamos falar de doutrina. O que é doutrina? Doutrina é aquilo que cremos, né? Aquilo que é isso aí. Né? Então, quando nós cremos na palavra de Deus, que ela é a palavra, o alimento, né? E é ela que vai transformar, ela que vai dar entendimento sobre quem é Deus. Sabe, pastor? Tem famílias cristãs que não sabem responder essa pergunta se o filho de 2 anos fizer. Quem é Deus? É verdade. Quem é Jesus? O que é pecado? Espírito Santo? E muitas vezes as famílias não sabem explicar, porque elas não aprenderam a doutrina. A doutrina, a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos, a cada momento, entender que doutrina é aquilo que cremos e ensinamos. Então, quando a gente pega um dicionário e vê o que é doutrina? Doutrina é o que cremos e ensinamos. Aí, como aconteceu com meu esposo, pode acontecer com outras famílias também. Deixa eles crescerem e depois eles escolhem. Então, se eu tenho uma maçã podre nessa mão e uma maçã boa, qual que a criança vai escolher? Maçã boa. A boa, gostosa, vermelhinha, cheirosa. Mas ela sabe que é maçã. Então, ela precisa conhecer para escolher. Se você não diz o que ela precisa escolher, ela vai escolher as coisas que não agradam ao Senhor, né? Verdade. Isso. Então, o alimento, a palavra de Deus, ela precisa ser ensinada muito antes. Ela precisa ser ensinada desde o ventre. Desde o ventre. No ventre, você já precisa estar contando as lições, orando, cantando louvores, cantando... Eu sempre falo assim, ó, verdades da palavra, verdades bíblicas. Tem que cantar verdades. E essas verdades vão transformando a criança, e ela vai entendendo o amor de Deus, né? Você vai no jardim, você fala, olha que flor linda, foi Deus que criou essa flor. Elas são tão coloridas, olha a borboleta, olha que árvore linda. Então, tudo ali, você está contemplando o Criador. Então, nós precisamos aprender a amar a Deus e levar a criança a ver tudo é maravilhoso, tudo é especial, Deus é grande, é poderoso. Então, para a criança pequena, vou voltar ao ventre, desde o ventre você precisa adorar a Deus. Adorar a Deus, louvar, cantar, abençoar seu bebê, né? E agora eu quero falar também para quem não teve essa questão de gerar um filho, né, no seu ventre, mas nós fomos chamados também para gerar filhos espirituais. Isso aí. E quando encontramos um filho, o qual vai nascer em Cristo, nós temos que apresentar a ele também quem é Deus, né? Deus, os atributos de Deus, né? Depois desses atributos, que Deus é tão lindo e maravilhoso que ele deu para nós o maior e melhor presente. Quantas famílias hoje querem trabalhar noite e dia para comprar presentes?
Presentes e presentes, e para agradar seus filhos, porque presente tem que ser dado, tem que ser feito, e até para competir entre famílias, né? E falar, o comércio, a propaganda, isso é um outro assunto muito sério, que a gente um dia pode tratar também, né? Então, você fica, qual presente? Que presente você precisa dar para o seu filho? É a boa notícia. Sabe o que é boa notícia? É o Evangelho. O maior e melhor presente é o Evangelho. E o que é o Evangelho? Tem cristãos, pastor, que não sabem o que significa a palavra Evangelho. Verdade. Evangelho, boas notícias, boas novas. Então, o bebê, quando nasce, ele precisa saber qual é a boa notícia, né? Qual é a boa nova? Que Jesus, o perfeito Filho de Deus, que também é Deus, ele veio ao mundo para nascer, crescer, fazer milagres, né? Mostrar o seu poder, veio anunciar o reino. Quantas crianças não conhecem o reino? Só conhece o reino das trevas, porque cada desenho que é apresentado, apresenta-se um reino novo. É um reino novo das trevas, né? E as crianças não sabem qual é o reino eterno, o reino maravilhoso, né? Então é lindo demais quando uma família cristã entende que doutrinar seu filho é ensinar as boas notícias, as boas novas. Ensinar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E ela tem que ser ensinada todos os dias, em todo o tempo. Cantando pela casa, né? Recadinhos na geladeira, orando com o filho, não só na hora da comida. Não, você pode orar com seus filhos em todo o tempo. Olha, quando meus filhos ganham roupas dos irmãos, das crianças, a gente fica tão feliz que a gente fica de joelhos, coloca a mãozinha naquele presente, naquelas roupas, a gente adora o Senhor. Cada peça de roupa que a gente vê, a gente chora de alegria. E eu estou ensinando para eles a agradecer. E quando a gente come uma banana gostosa lá da roça, né? Do sítio da minha mãe, né? De onde eu nasci, né? A igreja lá de Rio Seco, a minha igreja amada, a congregação que se tornou igreja, amamos muito, lá onde eu cresci espiritualmente. Então, quando a gente come uma banana, tipo uma laranja de lá, né? Da minha casa, do sítio da mamãe, dos meus tios que me evangelizaram, meus tios amados que me evangelizaram. Aí eu falo assim, obrigada, Senhor, é tão docinha, né? A banana é mais doce que tudo. Então, a gente precisa agradecer a Deus em todo tempo, em todo momento, né? E, assim, as boas notícias, boas novas, a palavra de Deus, que é a doutrina, aquilo que cremos e ensinamos aos nossos filhos, é o maior presente que nós temos, que a gente pode, fazer aqui, qual é o maior presente? Jesus. Esse é o nosso maior... Isso mesmo. Esse é o nosso maior presente. E as crianças precisam conhecer Jesus, porque ele é o único caminho. Ele é o único. Não existe outra forma de voltar ao reino de Deus, de estar no reino, se não for por Jesus. Então, nós precisamos pregar as boas notícias, ensinar desde o ventre. Nossa igreja tem o privilégio de ter um berçário segundo o coração de Deus. Nós trabalhamos no berçário com doutrinas bíblicas. Os bebês aprendem que Deus é santo, Deus é amor, Deus é poderoso, Deus é grande, né? Deus é tudo. Então, eles aprendem desde o bebê verdades bíblicas. E ali, até 1 aninho, os pais podem ficar com eles. Quando eles fazem adaptação, sabe por que a gente fica com os pais? Para os pais aprenderem a cantar, a falar sobre Jesus, sobre Deus, sobre Jesus e sobre pecado. Maravilha. Nós precisamos ensinar nossos filhos sobre pecado, que o pecado nos afasta de Deus.
E o pecado não entra no reino de Deus. E ela precisa dizer não para o pecado, né? Então, nós cremos muito que a palavra de Deus precisa ser, tem que ser o maior e melhor alimento para os nossos filhos. Estamos muito preocupados com a melhor marca do leite, do Danone, né? De qual lanchonete a gente vai entrar, né? Porque nossos filhos gostam, né? Mas eu pergunto, qual o melhor alimento espiritual? Só a palavra. E ela pode vir através dos louvores, né, dos cânticos, ela pode vir através da oração, ela pode vir através do ensino, das histórias, né? E do momento missionário, né? Momento missionário. Vamos entrar nesse tempo, né? Nossos filhos precisam de momento missionário. O nosso maior campo missionário é a nossa casa. Precisamos ganhar primeiro os nossos filhos para Jesus. Sabe, pastor? Eu já vi crianças saírem da maternidade com a roupinha assim, sou do time, aí é aquele time, né? Cada um bota o seu time, né? Então, a filha já decide qual o time. Qual time, né? Não é verdade? A criança já sai da maternidade com a roupinha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos também ter essa visão no sentido de sermos cristãos. Quem seu filho vai ser? Você precisa decidir. Meu filho vai ser um cristão. Mas essa decisão, ele é que vai tomar, porque a salvação é individual. Ele vai precisar ter uma experiência com Deus, uma conversão e uma transformação. Não dá para você vestir a camisa. Não dá. Não dá. Não dá. Não dá. Você pode falar, ele vai ser cristão, mas para ele ser, ele vai precisar de uma experiência de conversão. Mas a base para essa experiência é aquilo que vamos ensinar. Que maravilha. É aquilo que vamos alimentar, né, os nossos filhos. Qual o leite que nós vamos dar para eles, né? Qual o leite? Eu gostaria muito de ler o versículo, até o João colocou aí, 2 Timóteo 3,16, é um versículo base, assim, mas que eu gostaria de estar falando, compartilhando, né? Pode ficar à vontade. 2 Timóteo 3,15 diz assim, porque desde criança você conhece sagradas letras, né? Está aí escrito na tela. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. Nós sabemos, né, que Paulo está falando para Timóteo, que são capazes de torná-lo o quê? Sábio. Sábio para quê? Para conhecer, né? Salvação. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Para o arrependimento de pecados, que a criança tem pecados e ela precisa de arrependimento, porque quando ela faz coisa feia, ela fala assim, me desculpa, não vou fazer mais. Né? Verdade. Ela se arrepende, né? Ela se arrepende do que foi feito e diz que não vai fazer mais, né? Então, torná-lo sábio para a salvação. Então, precisa acontecer o arrependimento da criança dos seus pecados para que ela receba a salvação. Olha o que o texto diz, mediante a fé. A fé. Então, ela precisa crer. E a doutrina ela vai fazer, é aquilo que cremos. Então, os pais são responsáveis em ensinar a palavra, o alimento, que vai torná-lo sábio para o entendimento. Porque tem que ter entendimento. O entendimento mediante a fé. Então,
Deus vai dar o dom da fé, né? Deus que dá, né? Esse é um dom de Deus, é um presente. Gratuito. Presente. É grátis. Né? Basta a gente se dedicar, porque os filhos não são nossos. Não. Os filhos são do Senhor. Do Senhor. Né? Eles nos dão de presente para que a gente possa levar a criança a conhecer o seu amor, a sua graça, o seu poder. Quantas vezes as crianças conhecem poderes de todo jeito, né? Mas não conhecem, às vezes, o poder do Espírito Santo. Isso, o poder do Espírito Santo. O poder que transforma, que liberta, que cura, né? Então, esse poder, ele precisa ser apresentado pelos pais. Pais cristãos têm o dever de ensinar a palavra. Ah, tia Cidélia, mas domingo tem EBD 45 minutos? É muito pouco. É uma gotinha. E se aquela irmã da igreja ela não tem um entendimento profundo das doutrinas também? Verdade. Ela só vai contar histórias. Que é diferente. Verdade. Contar histórias, aplicar a história bíblica à sua vida é diferente. É diferente. Verdade. Né? Então, não, ele participa do culto infantil também. Ah, que bênção, né? Glória a Deus, que bom. Mas mesmo assim é pouquinho, né? Para uma criança que precisa se alimentar todo dia. Quantas refeições a criança tem? Manhã, né? Lanche, almoço, leitinho para dormir. São 5, 6, 7 momentos, né? Que a criança tem, né? A criança brasileira, né? A criança brasileira. Isso. E o alimento espiritual? Tem crianças cristãs que não têm nenhuma gotinha. Nenhuma. E são filhos de cristãos, né? De irmãos. Então, eu deixo aqui um alerta. Estamos vivendo um tempo que muitos filhos de cristãos não estão mais na igreja, né? Eles passaram pela igreja, mas não se tornaram igreja de Cristo. Não tiveram uma experiência com Jesus, né? De conversão, de transformação. Então, aqui diz no 16, assim, olha... toda a escritura é inspirada por Deus. Então, toda a Bíblia, toda a palavra é inspirada por Deus. É útil para o ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. O que é doutrinar? Ensinar. Então, a primeira palavra desse versículo é ensino, é doutrina. Nós temos que ensinar doutrina para os nossos filhos, ensinar a doutrina, a palavra de Deus, né? Então, ela serve também para repreensão, né? A palavra de Deus, ela serve para repreender, chamar atenção, né? Para correção, para corrigir, né? Em toda a palavra, ela vai nos ensinar a chegar a Cristo. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, em toda a palavra, nós vamos chegar em Cristo Jesus. Né? Então, tudo é para a instrução na justiça. Então, Deus é justo e nós precisamos colocar isso. Ele é amor, Ele nos ama, mas Ele é justo, Ele precisa punir o pecado. Nós precisamos ensinar nossos filhos na doutrina, né, como diz lá em Efésios, na admoestação do Senhor, na disciplina, né, e também na correção, no direcionamento do Senhor, em todo o tempo. Isso que os pais precisam fazer. Lá em Efésios, capítulo 6, nós temos esse versículo, né, bastante conhecido. Então, essa disciplina, essa repreensão, essa correção,
da admoestação do Senhor. Então, nós precisamos, como igreja de Cristo, como servos de Deus, cumprir o nosso chamado missionário. Todo cristão é um missionário. Isso. Se você é cristão, se você crê em Cristo, se você é um discípulo de Jesus, você também é um missionário. E a sua missão é pregar o evangelho. O que é evangelho? Boas notícias, boas novas. Então, a primeira boa notícia que você tem que dar desde o ventre é que Jesus ama as crianças, né? E ele quer as crianças pertinho dele, ele quer abençoar as crianças, né? E ele também quer perdoar o pecado das crianças que já têm o entendimento. Né? Isso. E ele também deseja que todos sejam salvos, né? Como diz a palavra, todos pecaram, separados estão da glória de Deus. Todos incluem também as crianças. As crianças são pecadoras e elas precisam de salvação. E quem vai ensinar? Os pais cristãos. Isso. E quem vai ajudar? A igreja de Cristo. As famílias. Isso, as famílias. Uma família ajudando a outra, né? Lá no Ministério Infantil, a maioria dos nossos líderes são famílias, as famílias que ajudam outras famílias. Olha que lindo! Olha o entendimento. Meu filho não está ali numa escola secular, ele está na casa de Deus e a minha família ensina a família do pastor Jorge. E a família do pastor Jorge ensina a família do outro irmão. Nós estamos juntos, uma família ensinando a outra. E isso é maravilhoso. É o chamado de Deus, né? O chamado de Deus para a missão. E eu gostaria de deixar o versículo que eu citei, 1 Pedro 2,2. Eu quero deixar esse versículo também, para você que está anotando, eu gostaria que você anotasse esse também. É um versículo que a gente cita porque a gente conhece, né? Mas eu gostaria de ler. 1 Pedro 2,2, que diz assim, ó, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para salvação. Tudo está ligado lá em Jesus, né? Na salvação. Ó, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual, o leite puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Que bênção! Que bênção! A melhor coisa que uma família tem, o maior prazer de uma família é alimentar seu filho espiritualmente. Isso. Talvez hoje as famílias estão mais preocupadas em alimentar seus filhos fisicamente. Até educacionalmente, né? Vamos botar assim. Verdade. A maior preocupação é quem seu filho, se ele vai crescer, né? Ou quem ele vai ser profissionalmente. Mas eu quero deixar todo o meu coração. Eu ensino isso lá na igreja, o pastor Laurindo, meu pastor José Laurindo, sempre me dá a oportunidade de ensinar. Primeiro a missão, depois a profissão. Isso. Primeiro a missão, depois a profissão. Quando o seu filho entende a missão, para que ele nasceu quem ele é filho de Deus a partir do momento que ele crê, que enquanto ele não crê, ele ainda não é, porque João 1,12 diz assim, João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nossos filhos têm uma doença que não é o coronavírus. O nosso filho tem uma doença pior do que esse vírus. Nossos filhos têm uma doença chamada pecado. Essa doença mata o corpo e a alma.
E por que as pessoas não correm para vacinar? É verdade, Essa vacina já existe. É o leite puro espiritual. É a palavra de Deus. O leite, a palavra de Deus é o leite espiritual puro, né? Que a gente acabou de ler aqui, ó. Desejo de coração para que por meio dele cresçam para a vida eterna. Amém. Amém. Nossos filhos precisam crescer para a vida eterna, porque eles não vão ficar aqui. Nós não somos deste mundo. Ninguém vai ficar. Ninguém vai ficar aqui. Nós temos que preparar nossos filhos para a eternidade, não para ficar aqui. Mas temos que prepará-los também para a profissão deles, né? Qual o trabalho que eles vão ter, qual a missão deles, o que eles vão fazer para servir ao próximo. A profissão que nós temos e que os nossos filhos terão, eles vão ter para servir ao seu próximo. É muito importante esses entendimentos. Quando desejamos um filho, precisamos dizer assim, Senhor, eu sei que ele é teu, dá-me o privilégio de levá-lo a ti. Verdade. Nós precisamos levar nossos filhos a Jesus. Então, os filhos são presentes de Deus. Desde o ventre, nós precisamos consagrá-los. Não é só apresentar ali, é consagrá-los cada dia ao Senhor. Consagrá-los ao Senhor. E depois, quando ele nasce, a gente começa a ensinar para a criança, né, pastor? As primeiras palavras. Papai, papai, né? Mamãe, né? Isso aí. E a gente vai ensinando. Então, a gente tem que começar a ensinar para eles também as verdades da palavra, né? Jesus é meu melhor amigo. Jesus é meu salvador. Deus é amor. A gente canta 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Isso aí. Verdades bíblicas. Né? A doutrina. A gente está doutrinando. A gente está ensinando aquilo que a gente crê. Agora, é muito sério quando uma família cristã que participa da casa do Senhor, que se envolve nas atividades, ela ainda não consegue ensinar para o seu filho essas verdades. Então, o meu desafio como igreja de Cristo é que nós possamos estar tão alimentados que a gente pode alimentar nossos filhos. E que se acontecer o isolamento social, como está acontecendo agora, eu não preciso ir ao templo. A minha casa se tornará a EBD para o meu filho, o culto infantil do meu filho. Porque a minha família pode alimentar os meus filhos na palavra. Amém? Amém. É muito importante. Eu vou falar uma coisa interessante. Um dia eu encontrei uma avó, ela educa o seu e ela falou para mim assim, eu encontrei com ela, eu estou com a revista da EBD para entregar. Ela falou assim, Sidélia, eu acho que eu não vou pegar, não. Eu falei, por quê? Não, porque meu neto já tem tanta coisa para estudar que mais a revista da EBD é muita coisa. Essa irmã tem mais de 30 anos de estar na igreja. Ela ainda não entendeu que buscar primeiro o reino significa alimentar a alma. Buscar primeiro é o espiritual. Aquela parte que fala e as outras coisas serão acrescentadas são as coisas espirituais. Ele também pode nos dar coisas materiais. Mas a prioridade de Deus é acrescentar as espirituais. Para o crescimento da nossa vida, da nossa alma.
e fortalecimento do nosso coração para enfrentarmos as perdas que nós estamos enfrentando, né? A dor dos nossos familiares, né? Com certeza. Enfrentar a doença, enfrentar a depressão, como estamos tendo tantas situações, enfrentarmos as lutas a cada dia, né? Com as famílias que estão com seus filhos dentro de casa, como eu também estou com os meus, ensinando online, né? Essa coisa de ter regras, né? E horários, né? Para tudo. E a gente tem que ter muita ajuda do Senhor, né? A gente fala assim, eu preciso de paciência, né? E paciência é fruto do Espírito. Isso, então, é uma característica do fruto, né? O fruto é uma tangerina cheia de gominhos, né? E ali naqueles gominhos tem amor, paz, alegria, longanimidade, mansidão, domínio próprio, né? Bondade, longanimidade. E ali, ó, fé. E ali tem um gominho ali que se chama paciência. E ensinar a palavra também tem que ter paciência. Porque uma criança de berçário, você tem que repetir várias vezes a mesma canção, o mesmo versículo, a mesma palavra. Dá trabalho. E nós precisamos disso, dá trabalho. E ensinar a palavra, dedicar a nossa vida, nosso tempo, oração, né? Para que os nossos filhos não se desviem, né, do caminho. E que nós desejamos tanto que eles se coloquem na presença de Deus. E eu quero deixar uma outra frase assim, muito importante que Deus falou comigo. Eu estava na cozinha da minha casa e eu estava chorando pelas crianças. Eu não sei se você chora pelas crianças, queridos, que estão nos ouvindo, mas eu choro pela salvação das crianças. Sabe por quê? Porque a criança tem uma vida inteira. Se ela encontra Jesus, ela leva Jesus por onde ela passar, a vida inteira. Então, eu choro pela salvação delas. Então, eu estava na cozinha, Deus falou ao meu coração, logo no início do ministério, e ele disse assim para mim, liderança começa na criança. E eu falei, eu escrevi logo. Liderança começa na criança. E hoje eu estou vendo as crianças que eu conheci com 6, 7, 8 anos, eles estão liderando várias áreas da igreja. Amém. E como o pastor falou do exemplo dos nossos filhos, a Elisa tem 8, a Eliana tem 12, eles também já estão participando do culto online, liderando as áreas que o Senhor assim tem dado para eles, né? Então, a criança preparada, ela vai liderar, ela vai participar desse momento do crescimento. Às vezes, pastor Jorge, as pessoas falam assim, a minha igreja não tem liderança. Aí eu pergunto, tem criança? Se tem criança, espera só um pouquinho que você vai ter liderança. A igreja que tem criança tem liderança. A igreja que tem missionários tem frutos. Porque o missionário prega as boas notícias. Então, você vai ter muitos frutos para a glória de Deus. Entendendo tudo isso, eu quero dizer, você já pensou na sua geração? Eu estava conversando com uma mulher e ela falou assim para mim, a minha filha tem 17 anos. E eu já falei para ela, nem pensar em filhos. Aí eu falei, isso mas você disse para mim que ela está namorando. Ela namora, mas eu não... Olha, eu estou falando de uma pessoa cristã. Ela namora, mas eu não quero que ela tenha filhos. Aí eu levei um susto e quase chorei. Então ela falou assim, minha filha não sabe fazer nada. Aí eu falei assim, gente, a culpa de quem, né? Mas assim, ela olhou para mim e falou assim, eu não quero que ela tenha filhos. Ela nem sabe, nem vai saber cuidar de filho. Eu falei assim, primeiro, então ela não poderia estar namorando, porque a gente namora para casar.
Segundo, quando a irmã fala que a sua filha não terá filhos, a sua boca de mãe, de pai, você está dizendo para ela assim: a minha geração termina em você. Então, muito cuidado com a geração. O irmão João vai colocar o Salmo 78. E eu quero pensar nisso. Como tá acontecendo a sua geração? Deus também nos dá filhos espirituais. É tão maravilhoso termos filhos. Eu estou falando dessa geração também. A geração que temos de filhos espirituais, que Deus dá para a gente. E Deus também dá filhos para a gente gerar do ventre. Como tem sido essa geração, né? De filhos espirituais, tanto do ventre quanto aqueles que Deus nos dá para cuidar espiritualmente. Porque os dois são filhos. E esses filhos só chegarão a Deus quando eles creem em Jesus. E para crer em Jesus, eles têm que ser doutrinados, ensinados na palavra. A importância da palavra de Deus, ela é eterna, é para a vida eterna. Então, a Bíblia não é um livro qualquer, que você lê quando você acha legal, quando você tem tempo. A Bíblia é o alimento espiritual para a sua alma. Se você não lê, se você não estuda, se você não guarda, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar. Olha, Salmo 19:11. Para você não pecar, você precisa se alimentar da palavra e guardar no coração. A palavra diz também, versículos bem fáceis que eu estou citando: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Você quer andar nos caminhos do Senhor, nos caminhos corretos, na presença dele? Você precisa da palavra, que é a luz, que é a lâmpada, né? Então, a palavra tem muitos significados, né? E várias figuras, né, que a gente poderia citar aqui. Mas João pode colocar o Salmo 78? Vou colocar. Tá. Mas, Sidélia, por enquanto que o João está colocando para nós, João Marco é o nosso irmãozinho que nos ajuda nas lives. E eu gostaria de dizer para você que foi muito bom te ouvir nessa questão da importância da Bíblia, porque certamente existem pessoas que elas não têm esse conhecimento. E diante de tantas coisas boas que você nos relatou também, a questão de nós sermos os próprios missionários, a começar da nossa casa, né? É o campo missionário a nossa casa. E esse sentimento é muito propício, muito bom. Até porque eu vejo que você tem várias estratégias, né? Você consegue se colocar, se posicionar, e Deus tem te dado essa alegria de servi-lo como instrumento, recebendo dele também algumas estratégias de trabalho. E eu gostaria também, logo em seguida, que você falasse sobre isso, sobre essas estratégias, essas formas de você trabalhar como uma missionária do Senhor, que isso aí é muito importante também, né? Sim. Vou falar assim nesse momento. Como eu falei, eu sou primeiro missionária dos meus filhos, né? Na minha casa. Também me coloco à disposição de servir o Senhor no campo missionário. Eu já fui para missões mundiais, missões nacionais, ajudando, servindo o Senhor. Mas eu também estou com missões estaduais. E tenho muita alegria em servir o Senhor. E nessa campanha, sim, eu creio, nós ajudamos o pastor também, Daniel Punta, e a liderança, escrevendo material infantil. E também ajudamos na capelania escolar, que é na coordenação da irmã Joana Rafael, nossa missionária Joana Rafael, do projeto Escolhas, onde ela trabalha com adolescentes, falando sobre a questão da profissão, não desistir dos estudos, né? E um trabalho trazendo a esse adolescente o entendimento de quem ele é, como ele é especial, como ele é importante e ele é precioso para Deus. Então, a irmã Joana Rafael faz um trabalho lindo em várias áreas, né, do nosso estado do Rio,
a qual nós enviamos um grande beijo para ela, o trabalho dela ali. Mas nós também temos, junto ao Projeto Escolha, a Fábulas e Parábolas, que é uma nova estratégia para a gente entrar na escola agora com as crianças menores, né? Então, a escola, eu participo aqui na escola em Niterói, que abriu as portas para a gente, a Secretaria de Niterói, no sentido do município, para a gente contar fábulas e parábolas. Então, a gente vai à escola, conta essas fábulas e parábolas para as crianças, apresenta os seus valores, suas características, e elas, então, se sentem amadas, viu? Aí a gente canta assim, Pastor Jorge, você é importante, Pastor Jorge, você tem valor. E elas amam. Toda vez que eu entro na sala, elas querem que eu cante o nome de cada uma delas. E elas se sentem importantes, sentem que têm valor para Deus. É muito bom. Então, eu tenho o prazer de ajudar, tanto nessa parte de escrever, eu e o Edil, o Ministério Infantil também, PIBN Kids, que é o nosso Ministério Infantil, da Primeira Igreja Batista de Niterói. Nós temos esse prazer de ajudar e contribuir com esse trabalho. Quero fazer muito mais. Às vezes a gente fica limitado, né, por algumas questões de tempo, mas eu tenho muito desejo de fazer além do que eu tenho feito por missões estaduais. E quero desafiar você a fazer também. Faz parte de um projeto de uma capelania hospitalar, capelania escolar, e tem muitas outras áreas que o pastor Daniel Cunta tem divulgado nas lives e nos trabalhos de missões estaduais, né? Mas eu quero dizer para você uma coisa, você precisa tirar alguns óculos que você precisa tirar. E eu vou aqui, vou tirar o meu rapidinho e vou fazer aqui alguns momentos com vocês. Eu quero dizer para você, queridos, que você precisa tirar o óculos do quadrado. Saia do seu quadrado, né? Daquele tempo de você ficar só ali, pensando só. Deus tem muito mais para desenvolver através da sua vida. E uma coisa que eu quero falar, você tem dons e talentos. Seus dons e talentos é para servir ao Senhor. Ah, não, esses meus dons é para ganhar dinheiro. Ah, então, se você ganha, sirva ao Senhor. Mas os seus dons e talentos é primeiramente para o reino. E ele te dá mesmo para que você possa ter seus recursos para você ajudar missões. Primeiro em oração, depois você pode contribuir, você pode também participar, se envolvendo nos projetos e nas campanhas. Porque se você tem tomado leite espiritual, tem se alimentado da palavra, pregue a palavra. Conte para as pessoas qual é a boa notícia. Ah, eu sou tímido, eu não sei. Olha, eu vou te contar uma coisa. Boa notícia, eu sei que você sabe contar. Né? Olha, aconteceu isso. Oh! Então, conte assim, olha, sabe o que aconteceu? Jesus nasceu e ele venceu porque ele morreu na cruz, ressuscitou para me dar vida para sempre. Isso aí é a boa notícia, né? De transformação. Saia do seu quadrado. Agora, se você está no óculos confuso, você não sabe o que fazer, para onde ir, qual a sua missão, se a sua família está sem a estrutura, você precisa sair desse óculos aqui, dessa visão confusa. Né? Você é um filho amado. Deus te deu o poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que está em mim está em você. Então, alimente-se da palavra para você poder anunciar o Evangelho, falar do amor de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra. Né? Então, a palavra de Deus tem que ser anunciada. Saia dessa visão confusa, viu? Saia do quadrado, saia da visão confusa. E eu quero convidar você também, que trabalha com crianças, a sair dessa visão de que criança é só brincadeira, é só entretenimento, né? É só musiquinha de pular. Não. Trabalhar com crianças é ensinar a palavra de Deus. Nós temos que ensinar verdades bíblicas. As crianças não podem sair da igreja só pintando. Elas não podem sair da igreja só pulando e comendo lanchinho.
ela precisa ter também essas coisinhas, mas primeiramente a palavra, o ensino da palavra. Tira esse óculos, você também precisa tirar outro óculos. O óculos de que levar o evangelho é um tempo só de brincadeiras, no sentido de apresentar estrelismos, né? Apresentar muitos shows, muita beleza. Às vezes tem gente que deixa de fazer um ensino para a criança, uma escola bíblica de férias, porque não tem dinheiro para comprar bolas, não precisa de bolas. Ah, não tem dinheiro, a gente não tem como ter um pula-pula. Marca o encontro, pregue a palavra de Deus, né? Elas não precisam de tantas coisas. A gente precisa, sim, de levar o ensino da palavra enquanto é tempo, para que ninguém se perca. Outra visão que eu quero deixar para vocês é o óculos do amor. Esse, sim, deve ser a visão que nós devemos ter com as crianças. O amor de Deus. Ter uma visão de amor. Essa visão você precisa ter. Criança precisa ser amada, cuidada, respeitada. E ela não tem que você tem que aceitar Jesus, você tem que crer em Jesus. Não. A criança tem que ser dada a ela a alegria de receber Jesus. Você quer crer em Jesus? Faz um convite à criança, né? Não é uma imposição, é por amor, porque tudo que Deus faz é bom. E quem vai tocar no coração da criança não é a sua palavra em si com você, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer essa obra. Nós temos que anunciar a palavra. E o Espírito Santo que vai convencer essa criança que ela é pecadora. Então, as doutrinas, nós temos que ensinar quem é Deus, como é Deus, quem é Jesus, o pecado, o Espírito Santo, a Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E nós temos que ensinar as crianças a palavra de Deus. Mas, pastor Jorge, eu quero deixar aqui, vamos contar até 3? 1, 2, 3. Você precisa mesmo de uma visão ampliada. O seu amor tem que ser maior, amplo, muito mais. Uma visão que chegue em Campo dos Goitacazes e saia, né, do município e vai para o estado, para o Brasil, para o mundo inteiro. Hoje nós estamos trabalhando online. Tudo que a gente faz não acontece só no quadrado, né? Agora a nossa visão está o quê? Ampliada. A nossa visão chega aos confins da Terra. E se aqui for os confins da Terra, vai chegar aqui também, né? Então, nós precisamos levar o amor de Deus, pregar a palavra de Deus, anunciar a verdade. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer, né? Leia e faça a oração. Faça a oração. Defender a sua visão. Se você quer crescer na visão, a visão, leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Deus abençoe muito. Cidélia, foi um prazer recebê-la, foi um prazer ouvi-la. Eu tenho certeza que nós vamos ter novas oportunidades. Eu quero pedir para você estar orando por esse momento. E nós vamos, assim, terminando nosso tempo aqui da live. Agradecido a você, Cidélia, agradecido a Deus por permitir que você esteja conosco. Vamos orar também por missões, pelas missões estaduais. Sim, eu creio. Sim, eu creio. Eu quero que você esteja nesse momento orando, porque o nosso tempo já está quase terminando e nós estamos muito felizes, mas o tempo aqui também nos limita a muitas coisas. Teremos outras oportunidades. Fica à vontade, Cidélia. Agradeço a igreja, querida igreja, e quero dizer para você, sim, eu creio, né, que o nosso estado do Rio será transformado através dessa igreja linda também, né, cada dia mais do Senhor. E o pastor Daniel falou, essa igreja é parceira, pode ir, é parceira. Parabéns, pastor, parabéns, igreja. Obrigado. Eu deixo o exercício de casa, Salmo 78, tá bem? Para você ler. Como tem sido a sua geração.
Pai de amor, eu te agradeço por esse tempo de gratidão a Ti, por participar, ó Deus, dessa live. Obrigada pelo pastor Jorge, obrigada pelo pastor da igreja, toda a igreja de Veracruz. Ó Deus, abençoe-os, ó Deus, cada dia mais. Abençoe o João, obrigada pela dedicação dele na Tua obra. E agora, Senhor, me ajude como mãe, como família, a alimentar meus filhos na Tua palavra. Abençoa, ó Deus, nossas famílias, que sejamos mais, ó Deus, dedicados, ó Deus, a esse alimento que transforma vidas, que nos faz crescer e nos envolver em Ti, num relacionamento com o Senhor, o nosso Deus de amor. Ó Deus, perdoa as nossas faltas e nos ajude, ó Deus, como igreja do Senhor, a alimentar nossos filhos e ser missionários para levar o Teu alimento, a Tua palavra, a todos aqueles que o Senhor nos permitir conhecer como filhos espirituais. Te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Te agradeço, Cidélia, agradeço a todos. Quero dizer que foi um prazer estar com você e pedir também para que cada pessoa que está nos vendo, ouvindo, participe de missões, contribua, que faça teu envolvimento através de projetos que existem, os projetos de missões estaduais, que você pode estar, sim, contribuindo. Irmã Cidélia, dê um abraço no pastor Edil, dê um abraço na Elisa, dê um abraço no Leonai, e você vai vir a Campos do Goitacazes, se Deus permitir, tá? Eu vou lhe trazer para estar comigo aqui, que você é muito amada minha, muito querida. Eu terei uma prazer, agradeço, carinho, pastor. Você sempre tem uma palavra de gratidão, de carinho por mim, pela minha família, pelo meu esposo. E eu sei que o Senhor tem cuidado desse tempo. E eu louvo a Deus mesmo por te conhecer, por você ter um dia vindo aqui também, nos abençoado, né? Abençoar a nossa igreja. E um abraço para sua esposa, tá? Deus abençoe também grandemente. Muito obrigada. Com certeza, se for a vontade do Senhor, estaremos aí. Obrigado. Que Deus abençoe a irmã, Deus abençoe a todos os irmãos que estão nos ouvindo e vendo. E vamos continuar. Sim, eu creio. Sim, eu creio no Senhor. Amém. Tchau, Amém. tchau.